Repercutindo na Rádio Bandeirantes, o acidente com o avião da Voipes que aconteceu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. Estamos recebendo aqui para o programa o desembargador Marco Fábio Morcello, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um estudioso do direito aeronáutico, autor do livro Contratos de Transporte, Novos Paradigmas no Caso Fortuito de Força Maior, a respeito dessas questões envolvendo acidentes aéreos. Doutor Fábio, mais uma vez, doutor Marco, mais uma vez, uma satisfação recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes para conversarmos a respeito desse assunto. Infelizmente, mais uma tragédia, mas muito bom contar com seus conhecimentos. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para nós é sempre um prazer estarmos juntos. Infelizmente, são fatos que ocorrem, esses fatos fatais, não é? Que levaram a tantas vidas ceifadas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Rádio Bandeirantes, a todos os ouvintes, ao convite também para nós debatermos o tema e externar meus pêsames a todos os familiares e aqui não só das vítimas passageiros, mas também aos pilotos que faleceram nesse trágico acidente, com tantas repercussões, tantos projetos existenciais de vida ceifados, não é? Coincidentemente, hoje, eu debati esse tema como professor na USP. Foi justamente esse tema que nós levamos na disciplina de responsabilidade civil, e isso está provocando uma série de discussões, sobretudo na questão não só da averiguação do acidente, mas das responsabilidades respectivas, inclusive das pessoas que estavam em solo e que não tiveram a vida ceifada, mas tiveram danos materiais. Queria abordar esse assunto já de imediato com o senhor sobre a responsabilidade, né? Até por estarmos no campo jurídico. Quais são as responsabilidades num acidente como esse? Como que é feita a verificação da responsabilidade de cada um dos envolvidos? Queria que o senhor explicasse quais são as tendências de desfecho desse desdobramento do acidente aéreo. Então, a grande questão que nós temos que pensar é que do momento que nós contratamos, vamos imaginar nós dois, contratamos uma passagem aérea. No momento que celebramos o contrato, nasce não só uma obrigação que todos falavam de resultado de levar são e salvo ao local de destino o passageiro, mas agora isso foi robustecido por uma nova doutrina, ou seja, foi mais ainda densificado na proteção à pessoa, não à coisa, mais a pessoa que a carga, no sentido de uma obrigação de proteção. Essa obrigação de proteção, ela vai até o local do destino. E isso se questionava muitas vezes, porque dizia, enquanto não houver a solução de uma eventual apreciação de um inquérito administrativo ou militar de prevenção de acidentes, não se indeniza. E não é essa a ideia, porque a partir da obrigação de proteção, ainda que a causa fique por um tempo desconhecida, se não foi evidente a culpa exclusiva da vítima, o fato da vítima, seja ela ter causado ou um terceiro totalmente estranho, nasce a responsabilidade pela atividade de risco do transportador. Evidente que aqui a prioridade é das vítimas fatais, mas houveram também danos à superfície. E aqui é uma outra questão muito curiosa. Nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1985, que regula, pasmem, isso aconteceu no voo a tragédia da TAM, JJ3054, que não só ceifou vidas dentro do avião, mas atingiu pessoas em via pública que faleceram. Então a dúvida é, qual é a regulamentação do dano nessas situações? Porque houveram danos materiais também a essas pessoas, afora o choque psicológico. Felizmente, não faleceram, mas fazem jus. Se fôssemos seguir o Código Brasileiro de Aeronáutica, elas teriam que receber, paz, meus senhores, pelo volume da tonelagem do combustível do avião, proporcional a isso. Essa é uma norma naturalmente abusiva. Eles são equiparados a consumidores como vítimas do evento, porque eles não celebraram o contrato, mas fazem jus a uma indenização ampla dos danos materiais, ao dano moral também, não é? Das vítimas é inequívoco, ainda que a causa reste desconhecida por um determinado tempo, até a conclusão de várias investigações, emerge o dever de indenizar, pelo menos a nível cautelar, porque essas pessoas não tiveram obrigação de proteção adquirida, elas não chegaram ao local de destino.
lamentavelmente, como nós vimos. E isso é uma evidência fática incontestável. Não é? Então fazem jus, principalmente imaginemos pais de família, empresárias, pessoas que tinham projetos de vida existenciais, lucros cessantes, pessoas que vão receber indenização das empresas, mas não vão continuar trabalhando lá, famílias que vão depender disso. Então toda essa gama de situações vai levar uma responsabilidade, não é? Responsabilidade objetiva do transportador, porque se houve essa falha, ainda que o preposto possa ter agido de uma forma X ou Y, responde o transportador. Só que de uma forma objetiva, extracontratual em relação a quem está no solo e contratual em relação àqueles que estavam na aeronave. Doutor Marco, em relação aos valores a serem recebidos, esses valores eles variam de pessoa para pessoa ou eles são uniformes em relação a todos os passageiros e tripulantes? Excelente questão, assim, para nós debatermos. Essa é uma das questões mais interessantes. O ideal, no mundo ideal, seria que se fizesse o que se fez no caso do voo da JJ 3054, um mutirão com a Defensoria Pública, que até me parece se dispôs no momento oportuno a participar disso, com o Poder Judiciário e o Ministério Público, para, nesse mutirão, chamar todas as vítimas para tentar uniformizar essa matéria num acordo, que seria a melhor coisa em vez de judicializar a matéria. Por quê? A dor é de todos, mas pode variar a questão do dano material. Não é? O dano material, porque eu posso ter uma perda de lucro cessante, sendo o passageiro da poltrona 14, que é totalmente diferente da perda material do outro. A material, que eu digo, prejuízo. Eu, por exemplo, era um alto executivo, ganhava um valor X. A outra pessoa que estava do meu lado não exercia atividade laboral. Ela pode receber alguma coisa, claro, de dano moral, mas o dano material vai ser diferente. Então, esses diferenciais vão variar. Agora, a forma em que ocorreu o acidente exacerba, o que significa, pode aumentar a questão dessa dor, desse sofrimento dos parentes, porque é uma morte que ceifa a vida de uma maneira escalofriante, não é? Final do chamado parafuso fechado, em que o pobre do comandante, eu digo isso, o pobre do comandante no sentido da pena, porque eu sei da competência técnica da pessoa, que naquele momento o avião, simplesmente você se torna um passageiro, não um comandante, porque perdeu, ele estolou, então eu não tenho mais capacidade aerodinâmica de controle, ele não controla mais. Então também todo esse aspecto, a forma trágica que ocorreu, a espera para o reconhecimento dos corpos, tudo isso pode levar a um agravamento da quantia a ser arbitrada pelo dano moral. Por isso que o ideal seria talvez um mutirão, não é, para uniformizar, porque a dor é de todos. Não é dor maior ou menor porque a pessoa tem questão econômica. Isso pode variar no dano material, ou seja, no prejuízo e nas perdas financeiras dos lucros cessantes. Dr. Marco Morcello é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um estudioso, uma das referências a respeito do direito aeronáutico no país, com livros publicados, como já dissemos. Por isso, o senhor tem a plena capacidade de auxiliar os nossos ouvintes na resposta para uma questão que é fundamental nesse caso. As causas que forem definidas do acidente têm relação direta com a responsabilidade que será aplicada? São questões díspares? Elas de alguma forma vão se encontrar nessa sequência de investigação que estamos acompanhando? Com certeza. A base de tudo tocou no ponto, me parece que foi genial a colocação, porque tocou no ponto aqui que eu diria essencial, é o núcleo, é a causa. Porque os fatores causais, que nem o voo da Air France, que fizemos até em simulados, em classe e tudo, num caso da TWA, não se chegou à causa raiz. Havia 32 fatores que eventualmente foram fatores contribuintes, porque o avião, apenas um fator, a não ser que seja uma bomba, evidentemente, não é? Que não é, felizmente não foi o caso, um ataque terrorista comprovado, etc., mas efetivamente são vários fatores. Um dos fatores que se cogita, mas precisamos ver se ele foi a causa raiz, porque podem ter havido outros concorrentes. Um deles é a questão de que essa aeronave, embora muito segura tecnicamente, franco-italiano, o pessoal fala que é francesa, mas é um consórcio franco-italiano, que na França eles chamam
Avião de Transport Regionale na Itália, Aereo di Trasporto Regionale, que é um consórcio, é vendida no mundo como uma das aeronaves tidas como mais seguras e econômicas. E ela voa uma certa altitude que não é de um turboprop, não é de um avião a jato. E nessas camadas nós podemos ter o problema do gelo. E esse pode realmente ter sido um fator contribuinte essencial para o que ocorreu. Agora, temos que perguntar, havia algum dispositivo que permitisse ao comandante ter ciência disso, desse acúmulo excessivo? Esse acúmulo excessivo, se é que esse acúmulo excessivo que provavelmente houve, foi o fator determinante, ou posteriormente poderia ter sido tomada alguma providência se houvesse um equipamento que o advertisse e que ele a tempo pudesse pedir uma aterrissagem, um mayday de emergência nas proximidades, porque perto do local, é isso que me deixou mais, digamos assim, até eu diria transtornado com a situação, com o que eu vi, porque eu disse, Vinhedo é próximo, nós temos Viracopos, não é uma região, digamos que isso tivesse ocorrido numa região no Mato Grosso, na Amazônia, em que você fica isolado mesmo de outros aeroportos. É uma região que nós teríamos a possibilidade, numa aproximação, se tivesse dado autorização prévia, se ele tivesse solicitado essa autorização, e parece que sim, hipoteticamente ouvi falar que sim, para que ele pousasse antes. E isso, a descida rápida poderia liberar esse gelo acumulado, não é? E permitir que não houvesse o stall do avião. Então, esses são um dos fatores. Então, a causa é o ponto nodal. Só que são várias causas. Nós precisamos saber, primeiro, ele tinha esse equipamento para verificar, e se ele não tinha, por que não instalaram? Terceiro, se ele tivesse esse equipamento, estava funcionando? Porque poderia não estar. Nós não sabemos, né? Há casos em alguns, eu vi alguns passageiros reclamando de falta de ar-condicionado, inclusive em voo, nessa mesma companhia aérea. Eu já voei nela, não tive problema nenhum, mas uma vez eu me recordo também, faltou ar-condicionado. E me disseram, funcionará durante o voo. Não funcionou, não é? E foi um transtorno, mas um transtorno superável. Não fiz absolutamente nada, só que vindo de Ribeirão Preto, a temperatura interna estava maior do que a externa. E interna em Ribeirão nós sabemos. Então, nós temos que verificar todos esses fatores e se não houve outro fator contribuinte. Então, nós temos um encadeamento causal que leva ao evento. Um deles pode ter sido determinante. Se ele foi o determinante, ele é a causa raiz. Que nem os casos dos pitôs, não é? Que a gente falava tanto, não, o pitô que impediu a visualização. Sim, mas também o piloto não tinha treinamento para aquilo. Que pode ser que nós vejamos essas duas questões. Embora o piloto, pelo que eu li do histórico, além de ter sido muito elogiado, ele tinha experiência, inclusive, no Uzbequistão. O que me chama a atenção nesse sentido, porque o Uzbequistão não é um território fácil, não é? Existem também aeronaves turboprop naquela região, então nós temos que verificar esse ponto. Agora, imaginemos uma situação que eu acho que vai ser improvável, mas possível até, ainda que remota, de que não se chegue a uma causa raiz como aconteceu uma vez nos Estados Unidos. Mesmo assim, agora, no âmbito jurídico, a teoria da causa desconhecida não impede a indenização. Por quê? Não foi cumprida a obrigação de proteção de levar são e salvo ao local de destino o passageiro. Logo, cabe ao transportador buscar ele a causa. Se a causa fica desconhecida, isso não pode favorecer o transportador. Tem que favorecer a vítima, numa indenização ampla, de acordo com a extensão dos danos. Muito bem, doutor Marco Morcello está conosco explicando questões ligadas ao direito aeronáutico. Estamos repercutindo a queda do avião da Voipes, que saiu do Paraná, de Cascavel, e não conseguiu chegar ao destino depois de cair em um condomínio de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo. Uma das informações que circulam também e acabam sendo alvo de debate com especialistas dizem respeito aí à questão do procedimento de emergência. É verdade que há algum tipo de resistência para pouso nessa situação por pilotos? Os pilotos têm algum tipo de receio de solicitar emergência, prevendo algum tipo de punição, afastamento das empresas? Como que o senhor acompanha o debate a respeito desse assunto, doutor Marco?
Veja, a aviação, digamos assim, embora eu não seja piloto, está no nosso sangue, porque veio já desde, eu brinco nisso, porque meu pai trabalhou com aviação a vida inteira, então já essa parte, digamos assim, eu sou um curioso, entre aspas, além dessa parte jurídica, mas a parte extra-jurídica, sigo muito isso. Existe realmente um problema, e aí é mundial, que a própria Organização de Aviação Civil Internacional faz uma recomendação de que a fadiga aeronáutica é um problema que tem que ser muito bem verificado. Nesse caso, nós estamos ainda no terreno da especulação. De qualquer forma, existe, evidentemente, isso estamos percebendo agora com os passageiros indisciplinados, que é uma nova situação que está surgindo, e por que eu coloco isso? Todos dirão, mas isso não tem a ver com pessoas que morrem, mas tem a ver também com uma pressão que se um passageiro indisciplinado, antes de entrar a bordo, cria um problema, existe uma zona cinzenta muito, muito curta para que o comandante decida, decolamos com ele, ou deixamos ele aí, ou deixamos outro nesse tumulto. Por quê? Porque se sabe que ele chegando ao local não é mais como antigamente, que eu fazia uma rota ponto a ponto e finalizava o meu trabalho. Hoje, por exemplo, no caso da Voipes, ele chegaria por que em Guarulhos e não em Congonhas? Porque nós temos em Guarulhos um hub, que é um terminal de distribuição. E eu vi que vários passageiros, a partir disso, ela é uma feeder, ela é uma alimentadora, principalmente da Latam. Então, de fato, há, ainda que não diretamente, uma pressão indireta para dizer, não, vamos chegar aqui, senão todas as pessoas que estão aqui, pelo menos 70%, 80% delas, o destino final não será necessariamente São Paulo. Elas vão prosseguir para outros locais e vão perder as conexões, e isso naturalmente pode aumentar o prejuízo da companhia, e aí, evidentemente, no âmbito interno, poderia, em tese, haver alguma discussão a respeito disso, e isso gerar algum temor, mas é ainda no terreno da especulação. Mas não é impossível que haja pelo menos esse pensamento por parte do comandante. Não é dizer, ainda mais estamos próximos, estamos aqui a uma distância de 90, 100 quilômetros do aeroporto, já iniciando até uma possível aproximação, não é? Depois vai orbitar um pouco, poderia a prioridade. Talvez no lugar dele, muitos estão cogitando que já pediria um Mayday e iria para Campinas. Só que aí essas pessoas, de fato, perderiam as conexões, porque não é o hub. É o hub dela, né? Ela segue naturalmente a Latam, ela é uma alimentadora, teria que ser Guarulhos. Então, isso pode ter influído, talvez, na questão de prosseguir na tentativa de chegar, embora tomadas todas as providências, ao aeroporto de Guarulhos. Dr. Marco Morcello está conosco aqui no Jornal Gente, repercutindo questões ligadas ao direito aeronáutico. Última pergunta para o senhor, que é professor da USP, como já disse aqui também, tem essa veia acadêmica, o que te dá cada vez mais credibilidade, além da atuação como desembargador no Tribunal de Justiça, para nos pontuar o seguinte tema. A legislação brasileira está preparada para enfrentar uma tragédia como essa, seja do ponto de vista da investigação, seja do ponto de vista da indenização, da reparação? A lei brasileira é boa a ponto de enfrentar uma situação trágica como essa, ou é preciso algum reparo? Na parte internacional, nós acabamos ratificando, se fosse transporte internacional, eu diria que ela atingiu, digamos, um termo razoável. Na parte nacional, o máximo respeito por aqueles que fizeram o Código Brasileiro de Aeronáutica, nós estamos com uma legislação, tem agora um projeto, a ANAC está se esforçando, fez agora uma resolução a 400, mas há muito a desejar. Eu tenho normas do Código Brasileiro de Aeronáutica de 86 que são absolutamente fora do tempo, anacrônicas. Elas pertencem a um tempo que não condiz mais com a realidade. Por exemplo, fixar limites irrisórios para indenização, fixar assistência só a partir de 4 horas. A ANAC, com bom senso, diminuiu para 2. Eu parto do pressuposto que a assistência tem que ser imediata, material, psicológica, etc. Ou que, pior ainda, se tivéssemos tido um acidente que também envolvesse vítimas no solo, o que quase ocorreu, não é? Essas pessoas, como aconteceu no acidente da TAM, que a TAM teve na época o bom senso de chegar num acordo com essas pessoas, a indenização aos descendentes da vítima seria baseada, isso é norma, está escrita, é vigente,
é com base no peso da aeronave. Então nós teríamos que pesar o combustível, que foi, na verdade, o que ceifou de vez, já o impacto foi fatal, mas o combustível, lamentavelmente, levou à carbonização, toda aquela questão do reconhecimento, são normas que estão anacrônicas. Então aí tem que se aplicar o quê? O microsistema de defesa do consumidor, tem que haver um esforço de interpretação para se chegar lá. O Brasil tem que modernizar essa legislação, trazer essa legislação mais a uma realidade. Por exemplo, antecipação de determinados valores. Alguns países já prevêem isso. Algumas famílias que ficam sem país dão uma demanda para pedir algo antecipado, como se fosse uma pensão que continuasse derivada de ato ilícito. Muitos países já dizem, num acidente desses, tem que já haver uma antecipação mínima de 100 mil euros, ainda que se desconte depois, não é? Para que a pessoa tenha uma salvaguarda, porque o tempo é rápido, a necessidade é rápida, e por vezes a apuração, ela não segue esse ritmo, não é? Ainda que respeitemos o CENIPA, eu acredito que é válido o que é feito, porque ele